Subir sua cabeça e colocar no seu fala, Pai, fala conosco, que nós é da carne, do sangue, do homem, mas tudo enviado, transmitido pelo teu Santo Espírito. Fala conosco nessa noite, pela tua palavra, em nome de Jesus. Jó, primeiro, o título, né? A virtude e a riqueza de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comer e beber o quê? Comer. Então, igreja, Jó, né, e a sua família, seus filhos, era o quê? Era uma família feliz, né? Uma família alegre, uma família abençoada, né? Porque uma família que tem Deus, é uma família o quê? Abençoada. Uma família que Deus tem em primeiro lugar. Jó era íntegro, reto, se desviava do mal. Então Jó fazia a sua parte. Porque Jó, ele fazia a sua parte, né? Por ele conhecer a Deus, por ter mais intimidade com Deus, que os seus filhos. Jó fazia a parte dele. Era íntegro, era reto, se desviava do mal, possuía o quê? Muitas riquezas. Ele era uma família abençoada. Me diga uma coisa, quem não quer ter uma família desse jeito? Uma família reunida, uma família abençoada, filhos o quê? Filhos abençoados. Então, qual pai, qual mãe que não quer? Claro que todo mundo quer isso. Eu não quero que meus filhos também estivessem buscando a Deus, que meus filhos fossem libertos, fossem convertidos. E por que mais Jó o que fazia a parte dele? Jó era íntegro, era reto, desviado do mal. Jó que possuía o que? Uma riqueza, a qual Deus o quê? A qual o próprio Deus concedeu a ele. É claro que Jó tinha riqueza financeiramente, o quê? Também família, né? Que família também é riqueza, o quê? A família é bênção para Deus. Deus o quê? Deus o que Deus quer que o quê? A família reunida, a família o quê? Uma família junta. Uma família que o quê? Que está todo mundo ali, como disse, pegando as mãos, ou infelizmente, né? Família é um contra o outro, brigado com o outro, um não se dá bem com o outro. De repente tem irmão que não fala com o outro, tem coração ira, discórdia, mágoa. Quer dizer, o diabo também, ele inverte. É tanto que quando Deus fala, né? Observar que você Jó, o diabo falou o quê? Então toca naquilo que ele tem. Então, o primeiro eu tocava na família. A família é o que é o ponto fraco de muitas pessoas. Então, o diabo, ele já vai no ponto que é certo. Jesus no deserto. Qual foi a primeira tentação? Pão. Jesus está o quê? Com fome. Então, o diabo, ele já vai o quê? O diabo, ele é certeiro. Ele já vai no lugar certo. O diabo não procura a curva, não. Jesus está com fome. Primeira tentação foi o quê? Excesso de Deus, eu quero apenas poder outro para o diabo com Jesus. O senhor está com fome, 40 dias, jejuando, 40 não, então você está fraco, né? Eu estou ouvindo que você está fraco, então o senhor vai pegar pão e vai comer. Minha coisa foi com Jó. A primeira coisa que tocou onde? Nos seus filhos, morreu 10. Tá, igreja? O diabo sabe que família o quê? É preciosa para Deus. Você quer ver a raiva do diabo? É uma família unida, reunida. Quer ver a raiva do diabo? É ver uma família abençoada por quem? Por Deus. Então observe, versículo 4: seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam que convidar seus 3 irmãos a comer o quê? E beberem com eles. Decorrido tudo de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o quê? Holocausto segundo o número de todos eles, pois diziam: talvez tenham pecado meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o quê? O fazia Jó continuamente. Igreja, o que Jó fazia? Santificava os seus filhos.
Ó, por isso que Jó, o quê? Como seus filhos eram abençoados. Jó era abençoado em todas as áreas de sua vida. Tinha riqueza, era o maioral, mas também a sua família era abençoada. Porque Jó fazia por onde? O que Jó fazia? Santificava os seus filhos, levantar de madrugada. Aí de repente a pessoa quer ver o ser liberto, transformado, mas na hora de madrugada, por quê? Santificar os seus filhos. A pessoa o quê? Não faz holocausto. Que holocausto? Sacrifício. Que é sacrifício? Naquele tempo é holocausto. Hoje o quê? É oferta. Você vê o momento de um pai e mãe que busca a Deus santificar seus filhos? Quando eles fazem aniversário. Meu filho completou 15 anos, eu vou levantar em madrugada, eu vou prestar oferta para Deus, porque eu vou santificar meu filho para quem? Meu filho para Deus. Meu filho fez 50 anos, eu vou levantar em madrugada, eu vou oferecer aquela oferta para Deus, e vou o quê? Santificar o meu filho. Porque oferta, propósito, sempre o quê? Sempre parte do Antigo como do Novo Testamento. Então Jó, e era todo dia, por que já fazia? Porque ele tem condições. Então, quer dizer, a pessoa ela pode todo mês também santificar a sua família. Jó, é claro que aqui fala sobre esse Jó, mas Jó também o quê? Se santificava ele mesmo. Jó também o que fazia? Jó fazia holocausto com quem? Com ele mesmo. E como hoje uma pessoa também pode fazer holocausto para si mesmo. Eu volto a repetir, é quando a pessoa quer completar um ano de vida. Aí a pessoa fala assim, estou fazendo 40 anos, vou querer levantar em lugar, vou querer santificar minha vida para Deus, eu vou ofertar para quem? Para Deus. Por isso que Jó quer? Jó era abençoado. Aí pessoas falam, eu queria ser como Jó, eu queria ser abençoado como Jó, mas será que vai estar disposto a fazer o que Jó fez? Passar o que Jó passou? Aí muitos o quê? Dizem não, corre. Falar é fácil, fazer o quê? É outra coisa. Querer não é o quê? Poder. E na Bíblia, o único que passou por isso foi Jó, ninguém mais passou. Igreja, Deus preparou cada um para uma coisa. Aprendemos com Abraão, aprendemos com Isaac, com Jacó, com Moisés, quer dizer, com Noé, aprendemos com todos, com Jó, com Davi, com o apóstolo Paulo, com o Senhor Jesus Cristo. Então cada um, a história de cada um é diferente. Mas o que? O que eles faziam, Deus o que? Agia na vida deles. Então, igreja, por isso que Jó era abençoado. Jó santificava os seus filhos para Deus. Jó levantava de madrugada. Quer dizer, você sabe que tem pessoas que todo mês ela tinha uma data mesmo que santifica essa família para Deus. A pessoa, ela pega o certo falando, eu vou santificar minha família aqui, minha família para Deus. Porque, igreja, observe, estamos orando, Senhor, nós estamos orando, quintas-feiras, clamando a Deus. Deus está ouvindo? Claro que está, mas às vezes Deus quer ver, ali Deus quer mais. Quer dizer, porque aquele que planta, colhe, a plantação é em todas as áreas, sentido é oração, é o que? É se santificar. É quando eu venho fazer um ano de vida, meu Deus, muito obrigado por meu filho pelo ano de vida, mas está o quê? Aqui está o quê? O holocausto. Não é todo dia, porque ninguém tem construído todo dia. Jó fazendo o que Jó tinha, mas Deus tem poder para a pessoa ter todo dia. Deus é o quê? Deus é Deus. Deus pode todas as coisas. Então, igreja, Jó é o quê? Era abençoado com também os seus 10 filhos. Então, comece a partir desse segundo semestre do ano, fazer o quê? Fazer diferente. Comece o quê? Comece a fazer diferente. Sabe por quê? Porque quem faz diferente vai o quê? Vai atrair a atenção de Deus. E é isso. E aí não pode aceitar viver, buscar a Deus, quer dizer, nós não podemos aceitar viver o quê? Sem chamar o quê? Chamar a atenção, sem o quê? Atrair a atenção de Deus. Observe Zaqueu, né? Observe que nós aprendemos o que também com Zaqueu. Zaqueu só quis subir o quê? Num pé de árvore somente. E através daquilo que salvou a sua casa. Então, só para nós entender,
Quando o quê? Quando a pessoa chama a atenção de Deus. Zaqueu, por ser pequeno, a Bíblia relata, pequena de estatura, era o quê? Era a pessoa baixa, subiu só para ver que Jesus pé de árvore. Virou, já Zaqueu, desce depressa. O quê? Hoje me convite na tua casa. O povo reclamando, murmurando. E o quê? E ele se arrependeu, né? Abriu mão dos bens. E o que? Jesus falou o quê? Hoje eu salvação nessa casa. Então, igreja, Deus não mudou. Deus é o quê? É o mesmo. Sabe? Isso é para que igreja? Quem quiser, toda vez do mês, né? Santificar os seus filhos, faça isso. Sabe? Eu tenho quase 5 filhos. Vê aí. Claro que a piedade de cada um não tem como, mas veja que algo que é para, meu Deus, é isso que eu vou o quê? Santificar esse mês para quem? Para os meus filhos. Eu vou o quê? Eu vou santificar o quê? Eu vou apresentar quem? Vou apresentar o Senhor, ok? Os meus filhos, porque Jó fazia para os seus filhos, Jó fazia para a sua família, para o filho dele. A prioridade é o quê? Eram os seus filhos. E por isso o quê? Que Jó era abençoado por quem? Por Deus. E é o quê? O diabo com raiva, né? Toca nele para ver se não blasfema. No momento algum blasfemou. Jó, observe, ó, versículo 5, ó. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamavam Jó seus filhos e os santificavam. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto, segundo o número de todos eles. Observe, ó, pois dizia: talvez tenham pecado nos filhos, blasfemado contra Deus em seu coração, assim o quê? O fazia Jó continuamente. Então Jó pegava ali o holocausto, meu Deus, talvez pecaram, talvez blasfemaram, talvez falaram o que? Palavra que não agradou o Senhor. E outra, quem tem filho, já ouviu os filhos falar o quê? Blasfemas contra Deus. Já o quê? Já ouviu falar blasfemas quando blasfemou contra Deus? Pegou o quê? Contra Deus. Então já o quê? Jó fazia continuamente tudo o quê? Por isso que Jó o quê? Era abençoado por Deus. E Deus o quê? Deus vai continuar abençoando. Para isso o quê? Para aqueles que isso aqui é um exemplo para ser vivido, para ser praticado. Porque, observe, já ouvimos falar sobre Jó, eu já pedi as contas de quanto o Espírito trouxe sobre Jó, sobre a passagem de Jó, mas isso, né, sobre santificação de família. Olha, igreja, entenda, nós podemos ler versículo, podemos ler o texto, mas sempre nós deixamos o quê? Um texto passar, algo passar. Podemos ler, de repente, na próxima vez pode ser pregado como Jó, mas de repente já esse ponto aqui já nós vamos chegar, mas outro ponto vai ser o que? Destacado, porque a palavra é fonte, é água. Quanto para nós abrirmos, nós lemos, vai o quê? Vai matar nossa sede. E o quê? Toda vez que nós lemos, ouvimos, vai matar nossa sede. Então, igreja, Jó o quê? Santificava os seus filhos. Então, se você quer ver seu filho liberto, transformado, primeiramente, comece a orar e mandar os seus filhos. Comece o quê? A orar. E depois, uma vez no mês, principalmente no seu aniversário, sei lá o quê? Você vai fazer o quê? Um holocausto para os seus filhos. Ninguém que ganhou filho um janeiro, outro fevereiro, outro março. Não, é sempre meio diferente. Um janeiro, outro lá em abril, outro lá para dezembro. Então, quer dizer, não é janeiro ganhei um, março ganhei outro. É meio difícil isso. Porque não tem como, né? Só Deus não. É 9 meses, né? É 9 meses. A diferença é 9 meses. Então, que igreja? Ó, santifique seus filhos. Ore por eles, levante de madrugada. Levante o quê? Faça sacrifício de oração. Ore por quem? Para os seus filhos. E outra, ó, santifique também o quê? Faça voto por quem? Por eles. Enquanto não chega o aniversário, o quê? Você vai fazer um voto por quê? Por Deus. É para quem crê. É para quem crê? É para quem crê. Quem não crê, né? A palavra sendo pregada. Porque Jó o quê? Todos os dias, Jó santificado o quê? Ofereceu holocausto, porque naquela época era holocausto. Naquela época, e sabe o que era holocausto? Naquela época, de repente, era um boi, era uma ovelha.
Vê o valor de um boi de ovelha quando quer hoje aí? Hã? Pegar um animal sem doença, quer dizer, imperfeito, sabe que eu fiz aqui para Deus. O local naquela época, de repente, era ouro. Pegava os ouros e oferecia. Mas o mais o que? Era animais. Então já podia pegar o quê? Pegar de repente ovelha, principalmente ovelha, né? O mais mínimo na verdade era ovelha. Na verdade, o sacrifício naquela época, o principal era a ovelha. E mais já todo dia sacrificando 10 ovelhas, todo dia 10 ovelhas precisam sacrificar alguém. E eu acho que aqui para Deus falou aos seus filhos. Da igreja? Para Deus abençoar, depende de quem? Depende de nós. Deus manda o quê? Fazer a nossa parte. Temos que orar, claro, temos que orar. Em madrugada orar, mas também o quê? Jó, além de orar, Jó também o quê? Ofertava por quem? Por seus 10 filhos. Da igreja? A palavra sendo o quê? Falada, pregada. É isso? Então, essa noite, é isso que Deus fala com quem? Fala conosco. E quem puder, né? Nós na verdade, que nós já, esse mês vai embora no mês de julho agora, mas ainda faltam 6 meses para acabar o ano. Então você pode ter começado nesses 6 meses, e outra, você pode, enquanto, e no dia que Deus libertar o seu filho, transformar o seu filho, você tem que continuar. Porque o quê? Porque você vai entender, eu orei, mas também santifiquei os meus filhos, hoje o quê? Estão buscando, estão o quê? Firmes. Então o quê? Igreja? Por isso que Jó era abençoado. Porque Jó, orar, podemos orar todos os dias, mas já fazer o holocausto, ninguém pode todo dia. Para ser todo dia, só for algo bem simbólico, toda semana, né? A pessoa vai toda semana, um valor simbólico, meu Deus, é pouco, mas toda semana eu vou o quê? Toda quinta-feira eu vou levar um holocausto pequeno, vai ser pequeno para nós, mas o quê? Mas Deus o quê? Para Deus é grande, Deus também vai receber. Entendeu? Deus, Ele quer abençoar, Ele continua abençoando, depende de nós. Porque Jó o quê? Jó foi abençoado, Jó foi tentado, mas o quê? Mas hoje, né, aqui o foco da palavra, o quê? É sobre Jó santificar os seus filhos. E Jó ele era íntegro, era reto, dizia o quê? Do mal. Então Jó fazia o quê? Fazia por onde. Então a nossa parte do quê? É fazer por onde, é ser íntegro, reto, o quê? Se desviar do mal. E o quê? É orientar os nossos filhos para quem? Para Deus. Enquanto o quê? Deus vai dar a direção. Deus vai o quê? Vai dar a direção. Amém? E que isso cabeça, meu Pai, muito obrigado. Obrigado por essa noite, pela tua palavra, por tudo que tem falado nessa noite ao nosso coração. Peço de pé e também te agradeço, porque eu creio que nessa noite o Senhor falou conosco.